Então, galera, hoje eu vim aqui falar sobre o porquê equipamentos não importam. Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, sou o Pedro Machado, e pra quem já me conhece, muito obrigado por estar assistindo a mais um vídeo. Se você não é inscrito, eu vou pedir pra você se inscrever, isso ajuda pra caramba. Bom, esse vídeo que eu postei agora no início foi uma brincadeira, uma releitura de um vídeo de um youtuber, se eu não me engano é o Eric Floberg. Eu vou deixar o link do vídeo dele aqui na descrição e basicamente é uma paródia pra essa galera que vive falando que equipamento não importa, mas na verdade ela tá cheia de equipamento, né? Bom, de uns tempos pra cá os grupos se dividiram entre dois extremos, o extremo de pessoas que acha que equipamentos não valem de nada e que você tem que parar agora de comprar tudo e usar uma T3i porque você só depende de conhecimento, de estudo e de prática. E do outro lado são as pessoas que são completamente o oposto, pessoas que pensam que ela só vai ter um vídeo legal quando ela comprar o último equipamento que foi lançado. Bom, eu acho que as duas pessoas pecam no mesmo quesito, que é os extremos. Eu acho que o ideal, o mundo ideal, caminha ali na linha tênue entre uma coisa e outra. Falando um pouco da minha história, lembrando do Pedro de Campo Grande, lá no Rio de Janeiro, que muito mal tinha R$150 para dar no softbox barato do Mercado Livre. Eu era o tipo de pessoa que achava que a qualidade do meu vídeo dependia exclusivamente do equipamento que eu estava usando. E eu lembro que eu ficava suspirando com a T5i na mão, pensando que tudo ia ser maravilhoso quando eu tivesse uma A6500. Até porque eu acompanhava alguns youtubers que usavam A6300, então eu pensava, tipo, se eu pegar uma A6500, o meu vídeo vai ser melhor do que o dele, afinal de contas a câmera é mais nova. Faz 4K, faz isso, faz aquilo, 120 FPS, slow motion bonito, parará. E quando eu peguei a câmera, eu fiz o vídeo e os primeiros takes ficaram uma verdadeira titica. Ficaram muito ruins, porque eu não sabia expor em S-Log, eu não sabia colorir S-Log, eu não sabia fazer um color correction antes de fazer o color grading, eu já saía fazendo color grading. Eu não tinha noção de nada disso, eu não tinha estudado o suficiente. E foi aí que eu comecei a estudar. E foi aí que eu comecei a entender que eu precisava praticar e estudar, não só comprar equipamento novo. Mas até então eu já tinha comprado a A6500, já tinha comprado uma Sigma 16mm 1.4, tudo isso achando que o meu equipamento ia me trazer uma qualidade de vídeo melhor. Quando na real eu não sabia expor direito, eu não sabia configurar a câmera direito, eu não sabia correlacionar o shutter speed ao FPS, eu não sabia fazer nada disso que ia dar pra mim o resultado no vídeo que eu tava precisando. Me faltava conhecimento e me faltava prática. Eu precisava praticar e estudar, não só estudar. Eu precisava também praticar. Esse foi um grande erro que eu cometi. Eu vou deixar aqui no card do lado o link para um vídeo que eu soltei há pouco tempo atrás, falando como ser um filmmaker profissional em 5 passos, onde eu falei exatamente disso, do meu erro de só estudar e não praticar na mesma quantidade, ou em uma quantidade maior. Eu particularmente acho que é mais válido você praticar muito mais do que você estudar. Só que praticar de maneira consciente, não só fazer 100 vídeos e esses 100 vídeos você repetir a mesma coisa o tempo todo. Praticar exercitando a sua capacidade analítica, de sentar, analisar aquilo ali, olhar para o computador, abrir aquele take no Premiere, abrir os scopes do Lumetri ou no DaVinci Resolve, seja lá a NLE que você use, mas conseguir ver através do que a imagem está te mostrando. Entender o que você filmou, o movimento que você fez, como que a luz estava posicionada, a intensidade dessa luz, a temperatura dessa luz, a cor, a direção de arte, o cenário, o equilíbrio, a harmonia de tudo, enfim, tudo que o cinema e que o audiovisual exige que a gente saiba. Então é por isso que eu não sou nem a favor de você só estudar e não comprar equipamento nenhum, mas eu também não sou a favor de você ficar dependendo do seu equipamento. Voltando um pouco mais para minha história, como eu disse, eu peguei a minha A6500, fiz os takes, ficaram uma bosta, eu comecei a analisar e ver por que eu tava errando, foi aí que me deu um estalo na cabeça. E eu cheguei à conclusão, eu só vou me desfazer dessa câmera quando eu estiver extraindo o máximo que ela pode me oferecer. Quando eu perceber que eu alcancei o topo, o limite, quando aquilo que eu tô precisando fazer não cabe mais sair de dentro dessa caixinha de fósforo que é a A6500. E foi o que aconteceu. Eu fiquei 2017, 2018, 2019 e 2020 com a A6500 e eu só fui trocar ela em junho de 2020 pela XT4. Isso por quê? Porque, como eu falei, eu estava analisando aquilo que eu estava produzindo e eu estava percebendo uma falha muito grande na ciência de cores da Sony. Eu estava percebendo que eu tinha alcançado o limite e que aquilo que eu precisava fazer precisava de um equipamento mais robusto. E foi aí que eu resolvi pegar a XT4, porque ela me oferecia uma profundidade de cor maior, filmando em 10 bits 420 ou 422 em saída externa. Mas para isso eu precisei estudar, para entender o que são esses 10 bits, quais limitações ele me causa,
Por que os 8 bits da Sony estavam sendo prejudiciais para mim? Por que o 422 é tão necessário? O que cada uma dessas especificações significa e qual consequência ela tem no mundo prático? Porque não adianta a gente ficar só em teoria e não entender como isso afeta o nosso trabalho na prática. Quando você tá com a câmera na mão ali na guerrilha, no casamento, no evento, na produção, na entrevista, você precisa saber a limitação da sua câmera, você precisa entender como você trabalha com ela, até onde você pode ir, até onde você pode não ir, o que você consegue extrair, o que você consegue garantir e o que você consegue consertar na pós. Tudo isso você precisa conhecer e você só conhece quando você pratica. Você só conhece quando você observa, analisa e estuda. E quando eu falo de estudo, como eu já disse, não é só workshop, é analisar aquilo que você está fazendo. Então, se eu pudesse dar uma dica para qualquer um, se eu pudesse dar um conselho para qualquer pessoa, seja analítico. Observe tudo o que você está fazendo. Use o seu próprio material como material de estudo. Baixe arquivo de outras pessoas. Conversa com um amigo. Eu fiz isso na época. Eu peguei um amigo meu que tinha uma Sony A6500 e eu pedi pra ele me mandar um footage que ele gravou no casamento que ele fez. E o negócio tava lindo, tava absurdo. E eu peguei um footage da 6500, não lembro se era 6500, mas era uma Sony Alpha cropada, que tem basicamente a mesma configuração que a 6500 tinha. E eu percebi que eu não tava extraindo aquilo que ele tava extraindo. E aí eu comecei a pensar, o que ele tá fazendo que eu não tô fazendo? E foi aí que eu comecei a praticar, foi aí que eu comecei a estudar, e foi aí que eu passei 3, quase 4 anos com a mesma câmera e o mesmo jogo de lente. E isso vai se repetir agora também com a X-T4. Eu acabei de pegar essa câmera tem 7 ou 8 meses e eu não pretendo me desfazer dela nem tão cedo. Eu tenho uma Fujifilm X-T4 com uma lente 1655 2.8. E eu só penso em pegar outro equipamento se for para pegar uma lente mais fechada, como uma 100mm ou uma 100 e poucos milímetros, caso eu queira fazer fotografia, caso eu queira fazer retrato, caso eu queira usar para um take muito mais fechadão e ter aquela compressão que a lente carrega. Mas fora isso, eu não vou me desfazer dessa câmera para nada. Você precisa entender o que o seu equipamento te oferece e precisa fazer de tudo para extrair o máximo dele. Então, não é só estudo e também não é só equipamento. É uma junção dos dois. É os dois e ao mesmo tempo não é nenhum. Não sei se vocês conseguiram entender. Então, pega o seu equipamento, estuda. Se você tem uma T5i, eu particularmente aconselho todo mundo a começar com a T5i. A T5i é uma câmera sensacional para quem tá começando. Você pode treinar fotografia, treina a iluminação, treina a direção de fotografia, treina como que você vai iluminar o seu cenário, as luzes práticas que você vai usar no seu cenário para poder compor a cena e para poder dar o aspecto que você quer dar para a imagem que você tá captando. E depois que você tiver extraído o máximo que essa T5i estiver te oferecendo, aí sim você procura trocar de câmera, aí sim você procura pegar equipamento melhor. É isso. Eu espero que os extremismos acabem, porque nenhum extremismo é saudável. A opinião extrema que não abre a mente para opiniões adversas e que não entende o lado oposto da moeda, normalmente fica cego e acaba pecando por não observar aquilo de bom que a opinião contrária tem para oferecer. Então, vão abrir a mente. Equipamento importa, se não importasse a gente não estaria comprando, mas depende do equipamento, depende do quanto você está extraindo dele, do que você sabe fazer e se você realmente precisa dele e se você realmente consegue arcar com a compra desse equipamento. Espero que tenha ajudado, a gente se vê no próximo vídeo. É isso aí, um abraço, valeu e tchau!